Olá! Neste vídeo você irá aprender quais fontes devem ser utilizadas em trabalhos acadêmicos e algumas configurações de fonte. A pergunta é: o que é fonte? Fonte é o estilo ou modelo da letra que você vai utilizar no seu trabalho. Por exemplo, o Word, ele já vem como padrão a fonte calibre corpo, que consta aqui, tá? E quando eu clico nessa setinha para baixo, eu consigo visualizar todas as fontes disponíveis para o meu trabalho, tá? Então aqui, ó, o nome da fonte já mostra o modelo dela. Então nós já podemos escolher de acordo com o modelo que nós estamos vendo, tá? Porém, em trabalhos acadêmicos, nós somos limitados a escolher somente duas fontes, que é Arial ou Times New Roman. Arial ou Times New Roman. Observe que eu escrevi essas duas palavras, Arial e Times New Roman, e este é o modelo da fonte calibre. Eu estou aqui em calibre corpo, tamanho 11, tá? Então, a fonte Arial, eu vou colocar aqui para vocês visualizarem, ela é assim, neste estilo. Olha como diferencia a Arial do calibre, tá? Aqui está no modelo calibre. Tá em cima aqui, ó, calibre, tá? E agora eu vou colocar para vocês visualizarem como fica a fonte Times New Roman. Aqui, observem aqui, ó, fontes usadas recentemente. Então aqui tá todas as fontes que eu já utilizei usando meu computador, eu já utilizei elas, tá? Ou pelo menos já cliquei nelas alguma vez, tá? Mas no seu computador pode ser que tenha somente essas duas, tá? Que são padrões, e as demais que são listadas em ordem alfabética. Então aqui você pode procurar as fontes, tá? Outra coisa, nunca cliquem em Arial Black, Arial Narrow, é somente Arial. Por favor, não confundam isso, tá? E a Times New Roman está lá embaixo, tá? Na lista de fontes com a letra T, certo? Então, quando eu seleciono Times New Roman, né, eu já consigo escolher essa fonte para mim. Consigam perceber a diferença entre a Arial e Times New Roman. Elas são duas fontes, tá? As duas que podem ser utilizadas em trabalhos e elas são um pouco diferentes. Se eu digitar duas palavras iguais, por exemplo, professor, neste modelo eu estou aqui, ó, em cima com Times New Roman. Eu estou usando a fonte Times New Roman. E se mais embaixo eu escrever professor também, tá? E escolher a fonte Arial para a mesma palavra, observem a diferença entre elas. Arial e Times New Roman estão no mesmo tamanho, que é tamanho 11, porém, o fato de elas serem um pouco diferentes, tá? Elas podem alterar um pouco na espessura ou no tamanho delas. Logo, um trabalho digitado com a fonte Arial, o texto se torna um pouco maior do que o trabalho digitado com a fonte Times New Roman. Nunca usem duas fontes num só trabalho. Usem somente uma fonte. Se você escolher Arial para o seu trabalho, não escolha uma outra fonte. Termine com Arial. Se você escolher com Times, termine seu trabalho com Times. Não diversifique seu trabalho com diversas fontes, porque se torna errado, ok? Aqui do lado da fonte, nós temos o tamanho dela. Então, o tamanho correto para ser utilizado em trabalho acadêmico é o tamanho 12. Então, logo aqui, eu clico com o botãozinho para baixo e escolho o tamanho 12. Ou, para quem tem dificuldade de usar o mouse, você pode aumentar ou diminuir usando esses dois botões. O A maior aumenta e o A menor diminui. Observem que eu estou aumentando ou diminuindo e não está acontecendo nada com as minhas palavras que estão digitadas. Por quê? Porque eu preciso selecionar, né? Isso aqui, que eu estou explicando para vocês, é para vocês saberem aumentar ou diminuir antes de iniciar um trabalho. Porque quando você iniciar seu trabalho, você deve fazer todas as configurações que você precisa fazer antes de começar seu trabalho. Então, já deixe na fonte correta, Arial ou Times New Roman, e o tamanho correto antes de começar o seu trabalho, tá? Aqui nessa configuração de N, se chama negrito. É muito fácil usar o Word,
Porque quando você coloca o mouse em cima do ícone, você consegue visualizar para que ele serve. E consegue também visualizar a tecla de atalho para quem tem mais intimidade com o computador, tá? Negrito. Negrito, ele destaca a letra, certo? Então, não é que ele deixa a letra negra, ele dá um destaque para a letra. Por quê? Porque a letra, ela poderia estar na cor vermelha, estar na cor amarela, e ela só estaria destacada estando um pouco mais grossinha, certo? Deixando as letras um pouco mais destacadas das outras. Então, o negrito, ele destaca letras, tá? Então, ele fica dessa forma. Sem o negrito, dessa forma, tá? Então, observem nos trabalhos quais partes do seu trabalho o professor pede que você deixe em negrito e qual parte o professor pede que você deixe normal. Tenham os olhos sensíveis quando o professor passar um modelo de trabalho para que vocês possam fazer. Ao lado do negrito, nós temos o itálico, que ele deixa a letra um pouco deitadinha, tá? Então, dificilmente você vai ver isso nos trabalhos, mas se por acaso você vê, é aqui a configuração. Ao lado do itálico, o sublinhado. Se você clicar, ele dá uma sublinhação, deixa uma linha abaixo da palavra. Então, se você vê isso também no seu trabalho, no modelo que o professor passar para vocês, é aqui a configuração. Dificilmente a gente usa essas duas configurações. Tá. Se por acaso você digitou uma palavra e você precisa que ela esteja toda em maiúscula, para você não precisar apagar tudo e escrever novamente, você só seleciona a palavra, tá aqui, selecionei minha palavra, e aí venho aqui nessa configuração, e aqui eu tenho a opção maiúsculas. E aí eu clico e já fica a maiúscula para mim, tá? Ah, não. Eu quero essa palavra toda em minúscula. Eu escrevi ela e ela estava toda maiúscula e eu não quero apagar e escrever novamente. Então, eu vou aqui em cima e coloco minúscula. Tá, eu escrevi a palavra toda minúscula. Eu preciso de pelo menos a primeira letra maiúscula e eu não quero apagar e escrever de novo. Então, eu venho aqui e coloco aqui. Primeira letra da sentença em maiúscula, tá? Se por acaso você escreveu o nome de alguém, o nome de uma pessoa, vou escrever o meu nome aqui. Se por acaso você errou a escrita e deixou assim, e você precisa que o nome pessoal esteja com as primeiras letras maiúsculas, tá? Então, você vem aqui e botar aqui, colocar cada palavra em maiúscula, e aí ele fica assim, certo? Então, essa aqui é uma configuração também muito utilizada por alunos quando precisa que haja alguma alteração na fonte, nas palavras que já foram digitadas e querem mudar sem precisar apagar. Então, é muito importante que se use isso, tá? Aqui tem algumas configurações que nós não utilizamos em trabalho acadêmico, que é deixar o sombreamento nas palavras, não se utiliza isso, não se faz capa bonita como antigamente, né, no tempo de escola, então nós não vamos utilizar isso. Aqui é tipo um marcador de texto, tá? Então também nós não utilizamos isso em trabalhos acadêmicos. Se seu trabalho estiver assim, clique aqui, ó, em 100 cores, né, para ficar transparente. E aqui é onde fica a cor da fonte, tá? Se por acaso a sua fonte acontecer alguma coisa, se a fonte estiver numa cor azul, por exemplo, como às vezes acontece, então você vem aqui e coloca no automático, que o automático é preto, certo? Então é aqui que se altera a cor da fonte. É muito fácil usar o Word, porque você pode só vir com o mouse em cima do ícone e aí ele vai lhe mostrar para que serve, como se chama o ícone. Tá, esse Azinho aqui com a borracha, ele limpa a formatação da fonte. Ou seja, eu vou clicar aqui e no momento eu estou com a fonte Arial, tamanho 12. Então, ele vai voltar para a formatação padrão. Calibre corpo, tamanho 11. Então, ele volta para padrão, tá? Então, esse aqui também não é muito utilizado em trabalho. O que nós utilizamos em trabalho nessa configuração de fonte? Observe que esse quadradinho aqui, ó, tá escrito fonte e essas são as configurações da fonte. Então, nós utilizamos a fonte correta para um trabalho acadêmico, alteramos o tamanho da fonte, utilizamos o negrito ou não, certo? Ah, tá. E aqui também, né? Se eu quero aumentar ou diminuir por aqui, ou alterar para maiúsculas ou minúsculas, enfim. Então, esse vídeo fica até aqui. Espero que tenha ajudado vocês.